Agora sim. Boa noite a todos. Boa noite, meu nome é Eduardo Turri, estamos ao vivo aqui no Facebook. Agora sim, vê aí, o pessoal que está no Instagram também está acompanhando também pelo Facebook ao vivo, né? Graças a Deus, nós estamos tentando aqui fazer a primeira live diretamente no Facebook, também para o pessoal do Instagram. Você aí que está aí no Instagram, compartilhe com seus amigos, faça aquele aviãozinho aí voar. Você que está aí no Facebook, você faz aí também um compartilhamento, né? Eu acredito que você pode lançar aí esse link que eu acabei de enviar para vocês aí pelo Facebook. Esse link aí, você pode encaminhar ele para os seus amigos e vamos ter aí uma live participativa, né? Com uma enquete dessa noite. Vamos colocar aí a pergunta, vou publicar aí, você já pode fazer a sua votação. Estamos aí com essa votação. Você tem a mente de Cristo? Sim? Não? Talvez, eu tenho dúvida. Eu não sei do que você está falando. Nós vamos falar nessa noite aqui, tá? Na carta escrita pelo apóstolo Paulo, uma epístola dirigida à igreja de Corinto. A primeira carta, capítulo 2, nós vamos ler daqui a pouquinho, enquanto a sua votação segue aí. E eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de bastante informação. A informação, você já acorda com o teu celular, o seu Facebook, ou que seja o teu WhatsApp, você acorda já nos meios de comunicação, seja aquilo que está na sua mão, que é o teu celular, o seu e-mail, é sempre notícias, e a maioria delas são notícias que te preocupam, te trazem medo, trazem você dúvida. Poucas são as notícias que te alegram o coração. Pouquíssimas são as pessoas que vão te trazer uma palavra de esperança, de paz, uma palavra que vai te trazer alegria. Então, qual é o grande desafio, né, nesse tempo de pandemia? Né? Qual é a dificuldade de nós entendermos que nós podemos ter a mente de Cristo? Você já imaginou Jesus Cristo nos seus dias? Como também eram dias difíceis, dias de confusão, Império Romano ali na opressão, um domínio sobre Jerusalém, sobre os judeus, viviam escravos debaixo de um domínio terrível, e você vê que o povo de Israel, Jesus chegou num tempo que, para poder trazer a eles essa graça, uma palavra de conforto ao coração deles. E é interessante que nós estamos vivendo tempos de conflito também, tempos de opressão. Você não pode sair de casa, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, você tem esse domínio, é só cobrança, é cobrança da esposa, é cobrança do esposo, é cobrança dos filhos, é cobrança do patrão, é cobrança sei lá, até mesmo do seu líder, do teu pastor, que seja da pessoa que você aí congrega, e você vê que você vive numa sociedade que te suga, te toma, tudo que você pode dar não é suficiente, não é verdade? Tudo que você pode oferecer não é suficiente, né? Eu acredito que é um tempo que nós temos que colocar nossa mente igual Cristo nos mostrou, que é o quê? É mostrar a nossa mente focada, uma mente determinada, uma mente que está alinhada a uma missão. Porque uma pessoa que está numa missão, que ela tem um alvo, ela tem um foco, ela tem um objetivo, pode estar 1000 pessoas falando do lado, do esquerdo, direito, ou que seja atrás ou na frente. Se ela tem um objetivo,
automaticamente, ninguém vai roubar esse objetivo dela. Ela tem um foco, ela está focada, ela está determinada, ela está ciente de que ela pode, esse desenho na mente dela, na onde ela deseja alcançar, da onde ela deseja chegar, ninguém pode parar ela. Quem é que pode te parar hoje? Quem é que pode te impedir? Só você. Não há diabo, não há homem, não há nada. Olha o que a Bíblia diz. Que agindo Deus, quem impedirá? Se Deus está com você, maior aquele que está em você do que está no mundo. Então entenda, pode vir o caos que vier, pode vir a epidemia que vier, ou a pandemia, pode vir qualquer situação para tentar te roubar, para tentar poder te destruir. Você que está chegando aí agora, você pode colocar aqui o teu nome aqui no lado aqui, eu quero te conhecer de onde você é, de onde você está nos vendo, né? Nós estamos aqui diretamente da Flórida. Essa live é uma live bem rápida, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem ao seu coração nesta noite, mas eu quero dizer, foco. O que Jesus mostrou? Seja objetivo, né? Não deixa para amanhã, não acumule coisas no seu coração. Hoje, coloca o teu coração em descanso, sabendo que Deus está no controle, né? Se você puder votar aí, vota agora aí na enquete. Você pode colocar aí bastante gente de todo o Brasil aí, né? Coloca aí da onde o teu nome, a cidade, e vamos construir aqui algo nesta noite que pode nos ajudar, na verdade, vai te ajudar, porque o Evangelho é a única coisa que pode transformar. Eu não vim trazer aqui a minha ideia, eu não vim trazer aqui um pensamento humano, uma sabedoria humana, eu vim trazer aqui, na verdade, o espírito da palavra. O espírito da palavra é muito maior do que todas as adversidades. O espírito da palavra, ela te dá vida, ela te dá ânimo, ela te dá coragem, ela te dá força, ela te dá ânimo para que você possa seguir o pessoal do Instagram. Você pode vir aqui para o Facebook, ok? Será uma honra ter você também aqui. Tem uma enquete aqui. Compartilha aí o canal, né? O que está acontecendo aqui para a tua rede. Faça a divulgação. E eu quero compartilhar com vocês. Eu não estou preocupado com números, né? Se é uma pessoa assistindo, né? Se é duas, né? A nossa intenção aqui não é faturar, não é ganhar dinheiro. A minha ideia, através dessas lives, não é trazer nenhuma palavra de manipulação ou questão de manobra. Eu quero que você entenda que você é livre, né, para você poder ter uma vida em Cristo, uma vida sem interferência. Entenda, olha o que diz aqui em 1 Coríntios, que é justamente a enquete desta noite aí. Vote aí, sim ou não. Você tem a mente de Cristo? O que é a mente de Cristo? Essa é uma outra pergunta. O que é a mente de Cristo? A mente de Cristo é saber o objetivo, a direção. A mente de Cristo é ter o descanso, é ter a segurança, que tem aquele que nos chamou, que é maior do que tudo. A mente de Cristo é você reinar em vida. A mente de Cristo é você saber que Ele é Pai. Nós temos um Deus que é Pai. O que é a mente de Cristo? É o conhecimento da verdade. Quando você conhece a verdade, você não pode falar tantas besteiras à direita e à esquerda. Durante toda a sua vida, você segue para o alvo, segue para o rumo. Né? O Paulo disse, combati o bom combate. Né? Então, assim, encerrei a carreira e guardei a fé. Então, você tem que entender, estamos realmente animados. Olha aí o Ageu, lá de Guarulhos. Temos aí o pessoal de São Paulo. Também temos o pessoal que eu vi aqui do Canadá. Temos aí o pessoal de Miami, aqui pertinho. Cassel, estamos aí na live. Estamos aqui no Facebook, ao vivo, né?
estamos fazendo um teste aqui, mas qual é o grande desafio nesse tempo que estamos passando? Nós entendemos essas informações que chegam de caos, que te traz conflitos, né? O que vai ser amanhã? O que vai ser amanhã? O que vai acontecer? Né? Será que eu vou ter? Será que eu não vou ter? Será que eu vou perder o que eu tenho? Será que eu vou... Então, essas preocupações, nós temos que depositar elas aonde? A Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que depositar essa confiança em Deus. Nós temos que depositar essa confiança naquele que nos chamou, que é Jesus Cristo. Olha o Rodrigo aí. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Bênção, Guarulhos em peso aí. É isso aí, a minha cidade, onde eu vivi, onde eu cresci. É isso aí. Compartilha aí. Dá a sua opinião também aí, o que você entende com a mente de Cristo. A mente de Cristo... Ó, tem gente falando, a Jô está falando aqui, conflitamos dia a dia com nossos pensamentos. Ter a mente de Cristo é preciso ter uma metanoia, exatamente. É uma mudança de mente, né? Entendemos que nós, pelo o maior esforço que nós possamos fazer, a maior capacidade que a pessoa pode ter, você pode ver no meio dessa pandemia, o melhor médico não tem o remédio, né? Não tem a certeza se aquele paciente vai entrar mal e se vai sair bem, não sabe. Se vai sair morto, se vai sair vivo, ele não sabe. Ele pode ter feito a melhor faculdade, pode ter treinado no campo de batalha, no meio de uma guerra, passando por tantos outros problemas, outras situações, mas o que acontece? Nós temos que entender que o controle está na mão de Deus. Deus não perdeu o controle. A mente de Cristo não é uma mente, né? O Vinícius está falando ali, não é uma mente religiosa, que se apega em objetos, em coisas, está aí preocupado, eu vou fazer tal coisa para ver se Deus muda isso. Não, entenda passar por esse plano, entenda passar por essa diversidade, você vai crescer. Se você aproveitar esse tempo para crescer, se você aproveitar esse tempo para você desfrutar, se você aproveitar esse tempo para você poder... Olha só como que Davi cresceu. No meio da onde? Das batalhas, das guerras. Aonde que Davi foi realmente visto? Quando ele... Ali o primeiro gigante, mas quantos gigantes ele já não tinha derrotado que ninguém sabia? O leão, não é? E quantas coisas ele já tinha passado, o urso. Quantas outras coisas que ele tinha passado que ninguém sabia. Estava oculto. E quantas coisas você passa que está oculto diante de todo mundo, mas diante das pessoas... Olha aí, tem gente... Rio Grande do Sul, sede do Porto, Xavier, divisa com a Argentina, Ananias Vieira. Seja bem-vindo, todos sejam bem-vindos, compartilhe, né? Se você é novo aqui no canal, curta o canal. Nós temos os canais aí no Instagram, no YouTube, nós temos canais aí no Twitter e sejam bem-vindos, tá? Isso aqui está aberto a todos, você pode dar a sua opinião, né? Nós temos a certeza de que Deus, ele não mudou. Então, o que acontece? O Davi, que ninguém conhecia, um dia se manifestou no meio quê? Do caos. Israel estava no meio do caos, não estava? Estava. A Bíblia fala isso. E agora, qual que é a nossa batalha hoje? É somente crer. Não tem que batalhar mais com ninguém. Não tem que dar cambalhota, girar do ponta cabeça. Não tem que você ficar aí fazendo coisas que Deus não te pediu para fazer, que não está no Evangelho. Dando soco aí no ar, né? Atrás de mais uma coisa para poder mover o coração de Deus. Tem gente aí que está fazendo jejum já faz 45 dias. Vai ficar 50 anos. Se ele não entender o que é passar por isso, não vai mudar nada.
Entenda, não são essas coisas que estão no exterior, que vão mudar alguma coisa. O que vai mudar o coração de Deus, o que muda o coração de Deus no sentido, claro, o coração de Deus vai mudar porque Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é maravilhoso. O que vai mudar o nosso coração é entender o propósito de Deus. Então, entenda o propósito de Deus no meio desse caos, entenda, entenda, aproveite esses dias, para amar, para buscar reconciliação com as pessoas, para buscar amar, para buscar servir as pessoas, para você poder ter um entendimento do que Jesus fez na cruz. Ele já venceu. Jesus já venceu. Se ele venceu, nós também já vencemos. Nós somos mais do que vencedores. Por que somos mais que vencedores? Porque nós não sofremos a morte e a morte de cruz. Então, olha que alegria nossa hoje, né? De nós podemos ser vencedores e não temos que passar pelo sofrimento que Cristo passou. Olha o que a Bíblia diz. Vamos às Escrituras aqui para a gente poder avançar. 1 Coríntios, capítulo 2. Quando vocês votam aí, a enquete aí deu 80% sim. Tá certo? Olha aí, tem pessoas falando que não tem a mente de Cristo. Mas pode ter. Pode ter. Vou publicar outra aqui. Quem é Cristo? Está publicado já aí ou não? Acho que sim, hein? Está ativa. A nova live aí está ativa, não está? Clica aí. Cristo, quem é Cristo para você? Salvador, um profeta? Ou digita aí no seu bate-papo. Chegue à vontade. Enquanto você digita, você clica aí, você dá a sua enquete. Eu quero continuar aqui, porque o nosso tempo passa, já são 16 minutos de live, eu quero fazer mais uns minutinhos com vocês, lendo as Escrituras e confirmando o que nós lemos aqui. Eu quero dizer para você que Deus, você não é um erro, você foi planejado por Deus. Você não é uma obra do acaso, você é um escolhido de Deus. Você tem que crer nisso, crer nesta obra, tá certo? E não é por meio de obras que você é salvo. Você é salvo pela graça. E se a graça não é de graça, não é graça. Está lá em Romanos 11, versículo 6. Então, se você faz qualquer coisa para garantir a sua salvação, você não está recebendo, você está pagando. Esse é o Evangelho de Cristo. Ok? 1 Coríntios capítulo 1, versículo... 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Me perdoe. Agora, eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vocês, não fui apenas com discurso eloquente, olha aí, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Quando decidi nada saber entre vós, nada o que, irmão? Nada. Do que ele está falando? Olha o que ele vai falar agora. A não ser de Cristo e este crucificado. Ele está dizendo o seguinte, ele já disse isso no capítulo 1 do mesmo livro. Ele disse no versículo 23, nós, entretanto, proclamamos o Cristo crucificado. E aqui ele volta a falar novamente. Olha, nada eu quis saber entre vós. Por quê? Ele não queria falar do Jesus de Nazaré. Ele não queria falar de Jesus nos dias da sua carne, que viveu debaixo da lei, viveu debaixo de um sistema que eu falei no início aqui da live, de opressão. Ele veio para pagar um preço, para pagar a nossa culpa, nos tirar desta opressão que até enquanto Jesus estava nos dias da sua carne, Paulo, ele não tinha conhecido essa revelação. Ele não andava com Jesus. Ele não era um dos 12. Paulo nunca foi ministro da circuncisão. O que é o ministro da circuncisão? Era ministrar para os judeus. Jesus foi ministro da circuncisão. Os apóstolos 12 foram enviados para pregar para os judeus. E quando isso ficou disponível para os gentios? Definitivamente, quando Jesus disse, está consumado,
Ali houve um novo pacto, uma nova aliança, e dessa nova aliança nós fomos enxertados nesse novo pacto, nessa aliança. E daí aconteceu o quê? Olha o que Paulo diz, versículo 2, capítulo 2, de 1 Coríntios, verso 2. Portanto, decidi. Sabe o que é decidir, irmão? É você decidir. É você falar assim, eu não quero olhar para trás. Antes da cruz era a morte. Antes da cruz era a destruição. Antes da cruz era ruína, era desgraça. Viver debaixo da lei era opressivo. Por isso que Jesus veio para nos resgatar da maldição da lei. Ele se fez maldição do nosso lugar. E daí acontece que ele fala, a este Cristo, qual Cristo? Crucificado, versículo 3. E foi por meio de fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. A minha mensagem, olha ele falando, minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas, de conhecimento, mas constituídas em demonstração de poder do Espírito. Para quê, irmão? Olha o que diz. Para que a vossa fé não se fundamentasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que é o poder de Deus? Nós vemos isso também nos últimos vídeos. Você que ainda não assistiu os vídeos, vai no nosso YouTube, lá nós temos 3 vídeos que nós fizemos essa semana, que vai falar que o Evangelho é o poder de Deus. E quem é o Evangelho? É Cristo crucificado. A história de Jesus de Nazaré é muito linda. A história de Jesus de Nazaré é maravilhosa. Ela demonstra todo o percurso de um homem que veio para cumprir a lei, que veio para obedecer a lei no seu requisito máximo, no modo mais difícil. Jesus, ele cumpriu de maneira excelente toda a lei. E aconteceu que, olha o que aconteceu, Paulo ele foi levantado, não por sabedoria humana, não com uma mente humana. O que Paulo recebeu foi do terceiro céu, foi com palavras inefáveis, coisas que ao homem não era possível falar tudo o que ele escutou, que eram muitas coisas, e coisas que, de fato, Paulo guardou no coração e foi ministrando pouco a pouco, foi ministrando a igreja de maneira bem inteligente, na inteligência de Cristo, como nós falamos. Nós temos a mente de Cristo. Paulo ele diz, nós temos a mente de Cristo. E agora, o que ele está dizendo aqui? Não é na sabedoria de um homem qualquer, não é na sabedoria humana, é na sabedoria de Cristo, que é a loucura. A cruz é a loucura de Deus. Porque para o judaísmo era vergonha ser crucificado. Para o judaísmo é vergonha você passar por morte de cruz. E Jesus se tornou vergonha no meu e no seu lugar. Ele se fez maldição no meu e no seu lugar. Pagou o meu pecado e o seu pecado. Ele nos deu agora acesso direto a Deus, sem mediadores. Não existe mediadores entre você e Deus mais, a não ser Cristo Jesus, foi o único mediador. Ele fez essa conexão, ele trouxe esse acesso por meio do sangue. Não foi por meio de obras humanas, um sacrifício qualquer, foi um sacrifício perfeito. Então entenda, o evangelho que eu vos anuncio hoje é o evangelho do Cristo crucificado e ressuscitado. Então, nos faz todo sentido, nos faz toda a diferença quando nós anunciamos o evangelho pós-cruz. O evangelho que nós estamos comprados pelo sangue, a dívida foi paga. Não existe mais culpa. A religião traz culpa. A religião traz medo. A sociedade em si, no seu dia, já traz medo. Traz ou não traz? Você tem que pensar bem. Talvez aí você te coloque em dúvida da sua salvação, te coloque em dúvida da obra da cruz, te coloque em dúvidas que você vai prosperar, te coloque em dúvida que você... tudo é cheio de uma manobra para poder te levar a um fim. Sabe qual é o fim?
se você não passar pelo altar trazendo algum tipo de sacrifício, de oferta, Deus não pode te ouvir, irmão. Isso é um engano da religião. Jesus nunca cobrou nada de ninguém. Tudo que vem dos céus, tudo aquilo que é importante é gratuito. Ah, mas eu não concordo com você. A Bíblia diz que tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. De que maneira? Pelas obras? Não, pela fé. E a fé que Paulo está dizendo aqui não é a fé que Tiago fala que é por obras. A fé que Paulo prega é a fé mediante o crer, é de não duvidar, é de não retroceder, é de não você questionar a obra da cruz do Calvário. Então, sabe qual é a coisa mais difícil hoje? E a pergunta que Jesus fez nos dias da sua carne é interessante. Ele falou, será no dia do Filho do Homem, né? No dia que o Filho do Homem voltar, acharia fé? É interessante essa pergunta. Será que hoje nós temos fé? Qual é a fé? A fé de nós levamos para a cruz e de nos ver livre, de nos ver sem condenação, como diz em Romanos 8, sem medo, sem culpa. Nós fomos comprados por Ele por alto preço. E as pessoas não acreditam nesse evangelho. Elas acreditam que elas têm que fazer mais um pouco. Elas têm que pagar mais um preço, pagar mais um preço, mais um preço. E o que Deus está pedindo é um coração aquebrantado. O que Deus está pedindo é entendimento da obra do Calvário, discernir o que foi feito na cruz. É tão lindo esse evangelho. É essa fé que nos liberta do homem, nos liberta dos pensamentos equivocados, nos liberta da religião, nos liberta do medo, nos liberta desse sistema pagão que está aí rodeando o mundo, né, e rodeando as famílias, tentando tomar proveito. E é interessante, olha o que diz aqui, versículo 6, contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. É para as criancinhas na fé? Não. É para aqueles que têm maturidade. É para aqueles que querem, é para aqueles que desejam, né, se alimentar de coisa sólida, comer feijoada, comer um alimento realmente que supre e dá sustância, né, que traz aí, você fica satisfeito. E não leitinho. Quem se alimenta de leite é criança. E as pessoas estão aí hoje. Por que elas não creem no Evangelho? Porque elas foram alimentadas por muito tempo com leite. Ou se eles forem comer qualquer coisa pesada, eles não aguentam. Eles passam mal. Eles não conseguem ouvir a verdade incomoda. A verdade liberta. Jesus pregava a verdade, os fariseus não gostavam. Os homens da lei, os saduceus não gostavam, os escribas não gostavam. Eles esperneavam, eles falavam, olha, esse cara está endemoniado, esse cara aí está totalmente fora daquilo que Moisés falou, está totalmente fora do que a lei diz. E Jesus está tentando levar eles para um novo nível. Mas eles estavam no nível de criança, da letra. Mas a Bíblia diz que a letra mata. A letra, que letra que mata? A letra que foi escrita em letras de pedra. A lei. Esse sistema de lei que você vive escravo, dominado, pressão. Mas Jesus veio para te libertar desse sistema corrupto, desse sistema fraudulento, desse sistema que te traz dúvida de quem você serve. Você serve um Deus grande, você serve um Deus fiel, você serve um Deus que Ele planejou todos os seus dias, como diz em Salmos. Diz que Ele planejou antes mesmo, quando ainda era informe, sem forma, Deus já tinha escrito todos os seus dias. O que quer dizer que Deus é soberano, Deus é que te sustenta, que cuida de você. Continuação do versículo 6, diz assim, refiro, entretanto, a sabedoria desta era e dos poderosos desse século, que então, sendo
reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, a qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Irmão, estava oculto esse evangelho. Ninguém imaginava o que ia acontecer. Ninguém sabia no que ia dar. Mas Deus, ele trouxe boas notícias. O que é o evangelho? São boas notícias. Você acha que se eu chegasse aqui hoje e falasse assim, Deus tem boas notícias para você, você vai para o inferno? É essas pregações que nós escutamos por aí. Eu tenho boas notícias, você vai para o inferno. Eu tenho boas notícias, Deus vai colocar uma enfermidade em você. Eu tenho boas notícias, você talvez, pode ser que Deus goste de você. Será que isso é boas notícias? Boas notícias é que Jesus venceu, que Jesus ressuscitou, e para todo aquele que nele crê, tem vida eterna. Todo aquele que nele crê, todo aquele que nele se voltar, olhar para ele, crer é suficiente. A Bíblia diz, todo aquele que nele crê, confessar, será salvo. O primeiro passo é crer com o coração. O segundo passo é você confessar, porque ele já te aceitou. Ele já te deu vida e vida com abundância antes, a Bíblia diz, no Evangelho de Paulo, diz que antes do Evangelho de Paulo, de Cristo, através de Paulo, diz que ele mesmo, antes, quando éramos ainda pecadores, Deus nos salvou. Deus nos salvou ou vai nos salvar? A Bíblia diz que já nos salvou. Porque ele já morreu. Se ele já morreu, então você agora tem vida e vida em abundância. Você pode ter essa vida. E agora, como que eu posso fazer para poder alcançar os benefícios dessa vida em abundância? Metanoia, mudança de mente, mudança de coração. Transformar aquilo que Deus fez no Espírito. No Espírito, Deus já te santificou. Deus já te justificou. Deus já te salvou. O teu Espírito já está nas mãos de Deus e ninguém pode arrebatar. E agora, o que eu faço? Muda a sua mente. Muda a maneira de você pensar. Muda aquilo que os caminhos que você seguia. Antes roubava, não rouba mais. Mentia, não mente mais. Adulterava, não adultera mais. É esse o caminho. E agora o que eu faço mais? Só isso. Abençoa as pessoas, ama as pessoas. Busca as pessoas. E olha o que a Bíblia diz. Eu quero pular aqui para o versículo... Depois você pode ler o texto todo. Mas eu quero pular para o versículo 10. Versículo 9 diz assim: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e a mente nenhuma imaginou o que Deus predestinou, predispôs para aqueles que o amam. Sabe o que Deus preparou para você? Você que ama a Deus? Coisas grandes. Entenda, persevera no bem. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de amar. Enquanto estão te apedrejando, enquanto estão contra você. Meu amigo, continue perseverando. Continue perseverando, continue perseverando, continue buscando. Você tem que entender que a sua vida em Deus está guardada. É Ele que veio te buscar. É Ele que veio te salvar. É Ele que veio te chamar. Aquele que chamou, Ele é fiel para começar a obra e para terminar a obra, irmão. Se Deus dependesse de mim e de você para poder garantir a nossa salvação, nós estaríamos no sal. Todo mundo iria perder no primeiro dia. No segundo dia, no terceiro dia, nós íamos viver condenado. Se essa salvação depende do homem, é que os homens, eles têm esse ato de justiça própria. Sabe qual que é a justiça própria? Ah, meu amigo, eu estou fazendo tudo, ó. Já passei o óleo, já fiz aquela campanha, já dizimei tudo, dei todos os meus bens, já fiz isso, já fiz aquilo outro, se garantindo pela justiça própria. Sabe o que essa justiça própria é para Deus? Prato de imundícia.
Eu quero dizer para você, Deus te ama, independente se você praticou ou não praticou boas obras. É assustador, né? Ele te amou primeiro. Antes de você conhecer, ele já tinha te aceitado. Agora, você deve continuar com essas práticas? De maneira nenhuma. Aquele que uma vez tem a mente iluminada em Cristo, muda de direção. Aquele que tem a mente transformada em Cristo, ele vai começar a procurar, a ter um novo caminho. É novo e vivo o caminho, a Bíblia diz. Então, eu quero encerrar essa live. Estamos aí já 35 minutos, eu quero encerrar essa live dizendo que no versículo 16 desse mesmo capítulo diz assim: quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Essa é uma pergunta. Todavia, nós temos a mente de Cristo. Nós quem? Aqueles que receberam a Cristo. O que é essa mente de Cristo? É simples. O que diz lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7? Deus não nos deu espírito de medo, de temor. O espírito que está dentro de nós é o espírito de fé. É o espírito que se move em fé. É o espírito que se move de acordo com uma nova realidade, uma nova criatura. É um espírito que confia na obra da cruz. Que anda não mais segundo a minha carne, eu fiz, eu realizei, eu subi um monte, desci um monte, eu agora estou ungindo, eu fui ungido. Você foi ungido na cruz, você foi batizado na cruz, você foi salvo na cruz, você foi justificado na cruz, você foi santificado na cruz, você foi totalmente transformado e teve esse acesso gratuito na cruz. Quando? Antes da cruz? Não, depois da cruz. Na cruz, como Jesus disse, está consumado, você recebeu vida e vida em abundância. Deus lançou o mesmo Espírito que estava sobre ele, sobre os discípulos, sobre toda a carne que invocar ele. Você já invocou ele nessa noite? Se você já invocou ele, não nessa noite, algum dia, algum tempo, ele habita dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Não é lá o templo lá. Ah, eu vou no templo. Não, você é o templo. Deus está dentro de você. Quando você entende que o templo é você, você já acorda em culto. A sua boca, quando você acorda, glória a Deus, aleluia, obrigado Deus por esse dia, você está dentro do culto. A tua casa é o culto. O que Deus está mostrando com essa pandemia não é o templo. Eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Eu não habito lá. Lá é um lugar de celebração. É um lugar de a gente poder congregar. É um lugar de a gente poder celebrar a vida. Não é lugar para buscar bênção. Não é lugar para poder buscar mais um carro, mais uma casa, mais alguma situação. Irmão, a tua cura foi na cruz. Ele sofreu. Isaías diz. Quando ele foi humilhado, quando ele sofreu toda a condenação, sorte de condenação naquela cruz. Cuspiram na cara de Jesus. Humilharam Jesus. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. O castigo que me traz a paz. O que Deus te traz nesta noite é paz, irmão. Você tem que parar essa confusão da religião que está por aí. Essa religião que está por aí é confusa. Hoje não estou. Amanhã não estou. Hoje tem que buscar. Buscar o quê se está dentro de você? Esse é o evangelho que é verdadeiro. E as pessoas não querem isso, por quê? Elas querem sentir arrepio. Elas querem pegar nas coisas. Elas querem viver um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho que Jesus ministrou é por fé, não é por vista. Aquilo que é por vista não é fé, amigo. Então entenda o que Paulo está dizendo aqui, que nós não recebemos o Espírito do mundo. Nós não recebemos, olha o que Paulo diz no versículo 12, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender. Compreender. Olha a grandeza. Compreender o que por Deus não foi otorgado gratuitamente.
E tem gente aí pagando preço. Jesus já pagou o preço. Se você não recebe isso, é a mesma coisa que eu chego aqui hoje e falo assim, olha para você, eu já comprei um carro, eu já paguei o carro, quitei o carro, eu vou te dar esse carro. Daí você fala assim, não, irmão, pelo amor de Deus, eu tenho que pagar esse carro. Não, mas eu quero te dar o carro. Todos os benefícios, ar-condicionado, blindado, V8, um carro de luxo, um carro da moda. E daí você fala assim, ah, meu amigo, é muito bom para ser verdade. Meu irmão, Deus nos deu aquilo que é infinitamente maior do que nós podemos pedir ou pensar. Nós estamos pedindo carro, pedindo casa, pedindo não sei o quê. Se ele já nos deu o espírito dele, que é o mais precioso, o que mais nos negaria? Nada. Cristo, é verdade, o Agil está falando aqui, Cristo não tem sido suficiente. E as pessoas não querem saber, sabe por quê? Incomoda. Porque eles foram criados debaixo de opressão, de domínio, de um peso. Tem que fazer, tem que sacrificar, tem que não sei o quê, tem que não sei o que lá. Esse não é o Espírito da graça, irmão. Olha aqui o que Paulo está dizendo. Você tem que crer no Evangelho. Não é crer na lei de Moisés. É crer no Evangelho de Cristo ressuscitado e crucificado. Olha o que diz. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo. Qual que é? O Espírito do mundo é o seguinte. Eu tenho que fazer para ter. Eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar, eu tenho que resolver. No mundo do Espírito não é assim. No mundo do Espírito é por fé. Você tem que crer. Deus, eu creio nessa palavra. Eu creio. Você tem que ler isso aqui e crer. A maior dificuldade dessa geração é crer naquilo que está escrito. Se eu falar para você aqui que Deus quer te dar tudo e não é por base de barganha, Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o seu carro, Deus não quer. O que Deus quer é o teu coração rendido a Ele, a obra da cruz. Deus quer que você renda o teu coração e olhe para a cruz sempre. Se você tirar os teus olhos da cruz, você tirou o olho do Evangelho. Cristo é suficiente. Se eu te falar hoje que você já está salvo pela obra da cruz, sabe o que as pessoas vão falar? Misericórdia, irmão, tem que fazer alguma coisa. Meu irmão, Deus não te salvou para você fazer alguma coisa. Ele fez tudo. O que Deus te chamou é para você cumprir a sua missão. Compreender, olha que palavra, para compreender. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, diz: nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas, que é o quê? Todo mundo é o quê? Faço, vou, vai, vou conquistar. É aquela loucura. E a mente fica condicionada desse jeito. Mas, sim, o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender. Olha. Compreender. O que por Deus nos foi o quê? Ortogado, nos foi nos dado. Se as pessoas sabem os termos jurídicos da lei, o que é anular, o que é revogar, o que é ortogar, é que as pessoas não conhecem português. Elas não conhecem o poder da palavra. Nem no âmbito jurídico, o irrevogável e irretratável pode ser voltado atrás. Você sabia disso? Quando Deus diz que anulou a lei na cruz, o fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. As pessoas não creem. Tem que guardar o sábado, tem que subir monte, tem que fazer não sei o quê, tem que passar o óleo. As pessoas se ofendem. Mas elas não entendem que todos esses ritos eram ritos que eram sombra daquilo que Jesus ia fazer na cruz. Qual é a sombra? Quando Jesus morreu na cruz, você foi ungido na cruz. Você foi transformado na cruz. Você foi salvo na cruz. De que maneira? Olha o que ele diz, nos otorgou gratuitamente. Mas sabe o que anunciam por aí? Você tem que pagar mais um precinho. Você tem que pagar mais alguma coisinha. Você tem que fazer mais um voto. Meu irmão, o único voto que você tem que fazer é não olhar para trás da cruz, aonde havia pecado, destruição e juízo. Quando Jesus disse está consumado, te trouxe paz, te trouxe alegria, te trouxe vida, te trouxe sabedoria do alto, porque está tudo garantido no pacote. Deus tem um pacote completo.
E as pessoas querem achar um pacote, sabe aonde? Num grão de feijão, num lenço, num óleo de Israel, numa chavinha, num tijolo, querem achar a esperança em coisas que são visíveis. E Jesus disse: o meu reino não é visível. Você acredita nisso? Você prefere acreditar naquilo que as pessoas estão pregando por aí, que não é evangelho, aquilo que eles pregam aí, a maioria deles, não estou dizendo todos, generalizando, tá bom? Não é evangelho. É lei mosaica misturada com cristianismo. É o judaísmo com cristianismo, é uma mistura. É a igreja de Atos, que eles estavam entendendo, eles estavam no cenário judaico, eles estavam ali naquela confusão, naquele conflito, saindo do judaísmo, naquela transição, dispensação da lei, dispensação da graça, aquela confusão. O Ageu está falando novamente aqui, Ageu, participa aí. O Antigo Testamento inteiro aponta para o sacrifício de Cristo, o último sacrifício, exatamente. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 7, vamos lá, a gente tem um tempinho aqui, mais 5 minutos aí, me suportem nessa minha loucura, como Paulo disse. Olha o que diz, as pessoas não creem no que está escrito aqui, elas preferem acreditar, sabe onde? Aquelas histórias lindas, maravilhosas, são lindas mesmo, as histórias do Antigo Testamento, são maravilhosas, mas elas não são a perfeição daquilo que nós somos em Cristo. A perfeição se encontra na cruz. O sacrifício, olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 7, verso 18. Para quem entende termos jurídicos, você que é um advogado, você que é uma pessoa culta, uma pessoa que também procura, às vezes não tem nem escolaridade, mas entende o que é o termo. Olha o que diz Hebreus 7, versículo 18. Vamos a partir do 11. Sendo assim, se houvesse de maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdote levítico, considerando que durante a sua vigência da lei foi entregue ao povo, por qual razão haveria necessidade de ser levantado outro sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Olha só o que ele fala no versículo 12. Pois mudando o sacerdote, mudou, irmão, o sacerdote. O sacerdócio ocorre-se também a mudança da lei. Mudança da lei, olha o que diz o versículo 18, você pode ler o texto todo. Assim, o mandamento anterior é anulado. Você sabe o que é anulado? Anulado. Ah, mas não é assim, não. Discute com quem escreveu a Bíblia. Foi anulado. Por causa do quê? Da sua fragilidade e inutilidade. Versículo 19. Pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, por meio do qual temos o pleno acesso. Temos pleno acesso, irmão. As pessoas querem andar por caminhos, atalhos que não são Cristo. São sombras daquilo que haveria de vir, mas a realidade se encontra em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 20, 18, 19 e 20. Cristo é a realidade. É interessante que não para por aí. O que ele fala no capítulo 8 de Hebreus, versículo 13. Olha só o que diz, irmão. Olha só o que diz, irmão. Leia na sua aí. Talvez eu esteja inventando. Ao proclamar nova, quando que Deus fez isso? Na cruz. Nova esta aliança, ele transformou em antiquada a antiga primeira. E o que se tornava superado, envelhecido, está próximo de ser aniquilado. O que aconteceu quando isso? Próximo de ser aniquilado? Foi em 70, quando o templo caiu. Foi aniquilado a lei, porque eles não tinham mais condição de fazer o sacrifício. Quando o templo caiu em 70, foi aniquilado por completo, porque eles não tinham mais condição de adorar o Deus no templo. Por isso que existia essa confusão toda bíblica, as pessoas não entendem quando lêem as escrituras, porque não entendem o ano 70, ninguém fala do ano 70. Então existe uma confusão de tempos aí. O ano 70 foi quando caiu, que Jesus falou, olha, não sobrará pedra sobre pedra. Esse templo, não falou o de 2020, o templo de Salomão em São Paulo, ele falou do templo que estava lá. E realmente aconteceu. No ano 70, o templo caiu e foi aniquilado. A Bíblia diz que foi aniquilado o diabo, o pecado, e a gente sabe que
É o que está escrito aqui nas Escrituras. Como assim foi aniquilado? O que é aniquilado? Aniquilado, acabou. Não tem mais nenhum efeito na minha e na sua vida. Na vida de quem? Dos que creem. Ah, eu não creio. Então tem efeito na sua ainda. Qual é o efeito? Juízo, morte, destruição. Esse é o efeito da lei, para aqueles que querem cumprir. Um ponto da lei se obriga a cumprir toda a lei. Paulo diz em Gálatas. Então entenda, para a gente finalizar, eu quero levar vocês lá rapidinho, mas muito rápido, em Lucas 9:55, e vamos encerrar e orar. Vamos orar, vamos orar. Nós podemos sair daqui, né? Orando, crendo. Lucas 9:50. Opa! Lucas 9:55. Olha o que diz aí. Meu, muito obrigado a vocês aí, a Geu, né? Por toda essa ajuda de vocês participarem do chat, participarem aí, vocês de Guarulhos, vocês aí do Rio de Janeiro, vocês aí que passaram por aqui também do Canadá. Eu quero agradecer a todos, o Alex que está aqui pelo Instagram, né? O Oswaldo aí, tem muitas pessoas que vão depois assistir essa live. Eu gostaria que vocês fossem edificados. Lucas 9, verso 55. Olha o que Jesus diz nos dias da sua carne. Ainda estava aqui o pecado reinando. Mas João Batista, o pecado de Adão, que separava o homem de Deus. Ok? Para você entender. O pecado de Adão, que separava o homem de Deus. O que Jesus veio fazer? Reconciliar o homem com Deus. Entenda. Olha o que Jesus falou nos dias da sua carne. Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente, repreendeu eles severamente. Não sabeis vós que espécie de espírito vós têm, né? Que vocês têm. Olha o que diz o 56. Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. E assim se prepararam para ir para outro povoado. Entenda, vamos orar agora. Você entrou agora aí, vamos orar. Irmão, Jesus não veio para proclamar morte. Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. O que estava trazendo morte era a lei. O que estava trazendo morte era a lei mosaica, que fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Depois vamos ler isso aí uma outra hora, numa outra live, ok? Prometo. Que era o ministério de condenação e de morte. E as pessoas querem, insistem em ficar lá. Sai desse sistema, sai dessa mentalidade, renove os seus pensamentos. Entenda o Cristo crucificado e ressuscitado. E você vai reinar. Só pode reinar sem confusão na mente, sem você ter um conflito doutrinário, teológico, quando você começa a focar no Jesus que ressuscitou e venceu. Aí você tem vida. Vamos orar. Pai, eu te louvo, te agradeço por esse tempo, foram 53 minutos, eu creio que é um tempo maravilhoso para podermos compartilhar aqui do teu evangelho e que as pessoas possam ter a revelação, o espírito de revelação e de sabedoria no pleno entendimento de Cristo Jesus, que o Senhor possa distribuir olhos iluminados, que o Senhor possa destravar corações, que o Senhor possa destravar pensamentos que estão ainda com véu, estão aí na tradição, na religião, estão dominados com medo, com ódio, com aquilo, Senhor, que o mundo, com as confusões, com tudo aquilo que, Senhor, traz morte. Deus, eu profetizo vida e vida em abundância. Eu profetizo que eles possam, Pai, viver dias de glória em meio ao caos. E que eles possam, Pai, viver confiadamente naquele que morreu e naquele que ressuscitou e vive para todo sempre. Amém. Amém. Amém, meu irmão? Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, Ageu. Obrigado, Adriana. Obrigado, Vinícius. Obrigado aí,
Oswaldo, obrigado, Wallace, todos que participaram da live aqui, pessoas que entraram aqui de todo o Brasil, de alguns lugares também aí do mundo, né? Amanhã faremos uma outra live no mesmo canal aqui, para a honra e para a glória do nome de Jesus, mais cedo, ok? Por volta de 8 horas, nós vamos estar fazendo aqui uma live, rapidinho, coisa de mais 30 minutinhos. Sempre que estamos fazendo um teste ainda das plataformas, mas divulgue, compartilhe, sabe? Que você possa ter a certeza que Deus não fez qualquer obra, Ele fez uma obra completa. E essa obra da consumação, essa obra da salvação, não precisa de ajuda humana. Não precisa de uma ajudinha do homem. Essa ajuda que o homem dá, para Deus é trapo de imundície. O que você tem que fazer é amar a sua família, amar o seu semelhante, buscar fazer o bem, ok? E isso não é para salvação, isso é para galadão, isso é para você poder exercitar o reino, você exercitar esse espírito de fé dentro de você. Deus abençoe, Deus te guarde, tá bom? Deus abençoe, um abraço!